Passamos agora para o compartilhamento da ONG Love CT Skate. É uma ONG, projeto social. Aplausos. Um projeto social com sede na cidade de Tiradentes, em São Paulo, que tem o skate como ferramenta de transformação social e ressignificação do espaço público. Convido ao palco agora Tchelo Martins. Olá, boa tarde a todos. Skateboard é nóis. Satisfação, ONG Social Skate. Pela primeira vez vou contar diretamente para vocês, tá? E aí, desculpa quebrar o protocolo, mas a gente já vê uma renovação na ONG Social Skate. E isso eu acho que é das utopias que a gente persegue. Parabéns para vocês, tá? É sempre bem importante a gente manter a nossa vida ativa. E aí a gente vai caminhando de pequenas ações até grandes movimentos. No ano de 2005, eu e mais 4 amigos embarcamos em uma grande jornada. Jornada essa que tinha como objetivo a produção de um filme. Um filme que retratasse a vida, a nossa vida, a vida desses 5 jovens, moradores de cidade de Tiradentes, que tinham skate como paixão principal. E, para quem não sabe, em cidade de Tiradentes, a gente possui 13 pistas de skate, e a gente já tem a prática do skate desde o final dos anos 70. Então, lá nos primórdios do skate, já tinha a prática do skate na nossa quebrada. E nesse ano de 2005, o skate estava um pouco em baixa. As pessoas mais velhas já tinham parado de andar de skate, andavam muito raramente, e a gente tinha essa preocupação de isso acabar sucumbindo. Quando nos reunimos, começamos uma imersão dentro do distrito de Cidade de Tiradentes. Então, esse coletivo, que na época a gente chamava de CRIO, passou por todas as ruas do bairro. A gente tinha um sonho de andar de skate na Califórnia um dia. Então, a gente apelidava as escadas, os corrimãos. Tinha um corrimão que a gente andava, que era o São Frantira. A gente acertava a manobra no corrimão e já descia uma ladeira, como as ruas de São Francisco, nos Estados Unidos. Isso trazia a gente muito para o skate atual. E a gente perseguia essa evolução dentro do skate brasileiro. Isso, na cidade de Tiradentes, teve uma notoriedade muito grande. A gente percorreu esse caminho até 2010, que foi quando a gente lançou o Love CT, Revolução Periférica 2010. Esse vídeo está disponível no YouTube. E esse vídeo também a gente entregava alguns DVDs. Onde a gente ia? Todos os lugares que a gente passava, a gente deixava uma gravação, né? Comprava o CD virgem, gravava, entregava para as pessoas. Fazia um tag nele e entregava para as pessoas. Logo isso chegou em várias pessoas no Brasil inteiro, na periferia do Brasil e em algumas cidades do mundo também. As pessoas retornaram para a gente, dizendo que a gente era uma inspiração para eles. E que a gente tinha, a partir daquele momento, provado que era possível fazer um vídeo de skate, sendo morador na periferia e andando em coletivo e circulando pelos bairros da própria quebrada. Isso também trouxe uma responsabilidade muito grande para a gente. Nós, pela circulação, tinha contato com muitas pessoas no bairro. E essas pessoas informaram para a gente, pô, o estilo de vida de vocês é tão interessante, por que vocês não passam um pouquinho desse estilo de vida para as crianças do bairro? Tendo em vista que tem tantas pistas de skate e só vocês estão fazendo essa prática no dia a dia, com esse foco, com esse afinco. No ano de 2011, conseguimos acessar o Programa VAI, de Valorização e Iniciativas Culturais, da Secretaria de Cultura do município de São Paulo. E esse edital possibilitou que a gente montasse uma aula de skate para 10 crianças. E a ideia era dar aula de skate para essas 10 crianças durante 8 meses. Esse plano de aula teve muito sucesso. E já na segunda semana, a nossa turma dobrou. Na terceira semana, a gente estava com 30 alunos. Na quarta, 40. E a gente terminou esse ano de 2011 com mais de 100 alunos,
frequentando as aulas de skate que a Love CT promovia, em uma rua, em frente ao Céu Inácio Monteiro. Na frente do Céu Inácio Monteiro tem uma pista de skate, tem um bolsão com uma rua, uma pista de skate, uma quadra, um estacionamento. E a gente seguiu. No ano de 2012, a gente, já decidido em fazer isso para a vida, continuamos, com muito sucesso também, com essa frequência altíssima, já dando resultado dentro das escolas, a gente já começando a comunicar com as escolas também o que a gente fazia, e também recebendo dentro do nosso espaço algumas atividades culturais, como peças de teatro, apresentações musicais. E no final do ano de 2012, nós professores fizemos um tour, e esse tour gerou um filme, que é o Love CT Tour 2012, também disponível no YouTube, e isso consolidou um pouco a Love CT. A gente, a partir daquele momento, já estava no segundo ano. As pessoas começaram a vir até nós e viu que a coisa era verdadeira. No ano de 2013, um cineasta suíço, Tristan Zumbach, da produtora César Prod, passou o verão inteiro com a gente, 3 meses, imersos em Cidade Tiradentes. E aí, ao final desses 3 meses, a gente lançou, também disponível no YouTube, o Love CT Nunca Desista dos Seus Sonhos. Isso já era uma produção de cinema, com película 16mm, foi uma coisa incrível. Isso despertou a atenção da mídia local também. E a gente falando de mídia local, Cidade Tiradentes faz parte da cidade de São Paulo, embora não pareça. Através da matéria que a gente passou no SPTV, a gente se tornou uma referência dentro do skate social, desse skate educacional. Logo, a gestão do Céu Inácio Monteiro, que estava à frente da rua que a gente estava trabalhando todo esse tempo, sugeriu para a gente ocupar uma antiga base da Guarda Civil Metropolitana, que estava abandonada desde a época do Salve Geral, para esse espaço ser um espaço acolhedor, um espaço de encontro das nossas crianças e um espaço de encontro dos skatistas de Cidade Tiradentes também. Esse espaço estava todo danificado. E nós ganhávamos um pouco de tinta, e aí pintava uma parede, essa tinta acabava, a gente pintava outra parede, e ele ficou todo colorido. Nesse mesmo ano, com toda essa aproximação da mídia, tanto a mídia do skate quanto a mídia tradicional, a gente percebeu nas nossas crianças uma dificuldade para o diálogo, para falar. E a gente entendeu que isso se estendia à escola também. A gente sempre fez uma circulação muito grande na nossa quebrada. E às terças-feiras era de lei. A gente colava no Sarau dos Loucos. Sarau esse ministrado pelo meu amigo Cláudio Gomes, que é meu parceiro que está aqui, sempre me ajudando. E a gente convidou ele para fazer uma célula desse sarau com as crianças do nosso projeto. Porque a gente entendia também que no pós-aula as crianças ficavam como uma pipoca. Elas estavam com muita energia e a gente precisava baixar essa adrenalina. E essas conversas no pós-aula entravam na cabeça das crianças porque elas estavam satisfeitas. O Cláudio logo aceitou esse convite nosso e já chegou lá no nosso espaço com uma bike que ele tem até hoje, cheia de livros. Trouxe pão, trouxe refrigerante. Foi muito louco, porque a partir desse momento a gente percebeu que isso era um divisor de águas dentro do nosso projeto. E a gente seguiu. No ano de 2015, nós transformamos essa antiga base da Guarda Civil Metropolitana em uma galeria de arte. Essa galeria de arte traria para as crianças um espaço criativo, um espaço de desenvolvimento, um espaço que, ora antes, era um espaço de repressão para um espaço de acolhimento. Já no ano de 2012, a gente conseguiu, e a gente fala que foi um milagre. Nós trouxemos a escola inteira para visitar uma exposição intitulada como Exposição Raízes, e nessa exposição falava justamente da mulher latino-americana e caribenha. E isso trazia muita identidade para as nossas crianças. Eu fiz um exercício uma vez, que eu falei para eles, entra na frente de um quadro aí que vocês acham que vocês se parecem com esse quadro. E aí ele é muito louco. Ficou igualzinho. A gente via moleque preto no quadro de índio e os traços eram iguais. A gente via senhoras que conversavam com os quadros indígenas. A gente via senhoras que
apreciava a beleza do quadro porque o quadro parecia com ela. E quando essas senhoras entravam dentro do nosso espaço, elas pensavam que a gente morava ali, por tanto carinho que a gente teve com esse lugar. Para a gente é motivo de muito orgulho. Se a gente conseguir dar um abraço em cada senhora da nossa comunidade, a gente fica muito feliz. E isso traz para a gente muita energia. Porque a gente sabe também que essas mulheres são as mulheres que formaram o nosso bairro. Dentro desse espaço, houve uma passagem muito importante. A gente, devido à inspiração do Cláudio, do Calzinho, a gente começou a acumular muito livro, a gente formou uma biblioteca. E a gente já sabia que nesse período que a gente ia receber essas crianças na exposição, tinha o professor Márcio. Esse professor Márcio, ele trabalhava a produção de quadrinhos, de revista em quadrinhos, com as crianças. A criança que não sabia desenhar, pintava. A criança que não sabia pintar, escrevia e contava as histórias. E no final, a gente tinha um livro, um quadrinhos, uma pequena parte de um quadrinho para trazer essas crianças para a leitura e deixar elas mais próximas desse professor também. Após uma semana dessa visita da escola, o professor Márcio veio me falar com lágrimas nos olhos. Ele falou: Marcelo, um dos alunos meus da 5ª série acabou de me informar que através do estímulo criativo que ele teve nesse espaço, com esse acolhimento que as expositoras deu para eles, que ele se sentiu potencializado para poder ler. E, de fato, agora, nesse momento, ele tinha aprendido a ler. E ele leu uma passagem do gibi, do HQ que ele ganhou no espaço, para o professor, para provar para esse professor que ele sabia ler. Logo eu fiquei também emocionado, né? E percebi também que esse caminho que a gente estava criando, trilhando, não era só uma utopia. Isso estava tendo já grandes resultados. E aí a gente chega na pandemia, né? Quando a gente chegou na pandemia, a gente trampa com muito afeto com as nossas crianças. As crianças, a gente chega no bairro, as crianças sobem no cavalinho, sobem nas costas, abraça. E nesse período de pandemia, a gente ficou muito preocupado. Logo na 2ª semana de março, se eu não me engano, a gente encerrou as nossas atividades. E já em 1º de abril daquele ano, a gente colocou um carro de som na rua para informar para as pessoas o risco do contágio do coronavírus. Isso não foi muito bem entendido na quebrada, porque a quebrada não parou. Mas isso também chamou a atenção de outras pessoas, que logo começaram a oferecer para a gente ajuda. Essas pessoas tinham cestas básicas, álcool em gel, máscaras, produtos de higiene, produtos de limpeza. E a gente aceitou essa missão de repassar tudo isso que a gente pegava para essas famílias. Inclusive, para nós também, que éramos professores e não tínhamos salário. Pelo menos uma cesta por mês foi para minha casa também alimentar a minha família, a família do Cláudio, a família dos outros professores. E era uma entrega corajosa, porque a pandemia estava no auge e a gente estava circulando a quebrada e levando na casa de cada pessoa aquelas cestas. A gente não conseguiu ter controle, porque as pessoas começaram a bater no nosso espaço. E quando elas batiam no nosso espaço, elas mostravam para a gente que aquele era um espaço de esperança. E que ali era o único lugar que talvez elas conseguissem essa ajuda. Passada a pandemia, retornamos com as aulas. Porém, a gente estava sem skate. Então, a gente ofereceu uma aula de audiovisual para as crianças que já estavam na idade limite, na idade de corte do nosso projeto, que são aos 17 anos. Foi um sucesso essa aula, mas também trouxe a demanda das crianças, que falou: professor, agora a gente quer voltar a andar de skate. Quando vai começar a aulinha? É assim que é conhecida a Love CT na cidade de Tiradentes. A gente voltou com as aulinhas de skate. E já aproveitando uma exposição que teve no ano passado, a gente fez uma mudança radical no nosso projeto. Sempre os meninos estão mais na rua e sempre eles têm a preferência, né? A gente aproveitou que tinha uma exposição no nosso espaço, convidamos novamente a escola e falamos para as meninas: ó, se as meninas vierem primeiro, a gente vai dar prioridade do skate para vocês. As meninas chegavam 1 hora antes, 1h30 antes. A aula começava às 10, começa às 10. Teve uma aula que elas chegaram às 7.
E aí começou a ser maioria essas meninas. E a gente ficou com o desafio de ter que arrumar mais skate. Isso foi transformador dentro da Love CT, porque rapidamente a gente conseguiu o skate. E a gente não fica apegado com o skate. A gente logo passa esses skates para ficar de propriedade dessas crianças. E tem um detalhe que a gente não faz inscrição. Se a gente quer educar para a liberdade, eu acredito que não tem porquê a gente ficar tentando prender essas crianças. Eu vou precisar que passe um pouco aqui o slide, que a gente chega no ano passado também e faz uma ação que para mim foi revolucionária. A gente tem nessa rua que a gente pratica o skate com as nossas crianças, muitos carros querem disputar espaço. E a gente falou, pô, aqui não tem playground aqui. A gente precisa devolver essa rua para as crianças. E aí a gente pesquisava um pouco ali por cima, né, só visual mesmo, ruas completas. Só que a gente também queria fazer um pouco do nosso jeito. A gente tem um pouco isso, a Love CT. A gente tem um pouco da intuição que a gente costuma utilizar e acaba dando certo. Então, quando a gente acessou um edital para comprar as tintas, a gente começou a pintar sem plano nenhum. E logo as crianças vieram chegando. E elas vieram chegando e direcionando. Ó, quero uma amarelinha aqui, seria legal se fizesse isso, se fizesse aquilo. E a gente foi compartilhando com elas. Foi muito louco, porque a gente percebeu que a criança, ela ama ser livre, ela ama o brincar. E recentemente, a gente recebeu uma doação de bicicletas. E aí foi muito louco também, que a gente conseguiu doar bicicleta para um número maior de meninas. Logo após essa doação, uma mãe trouxe um relato para mim. Essa mãe falou assim, Celo, eu vim aqui agradecer pela bicicleta, mas antes eu queria informar para você que meu filho, quando começou a frequentar o projeto, ele estava em depressão. E a gente está falando de uma criança de 9 anos de idade. Ele estava em depressão. Terça-feira agora é o aniversário dele. E meu filho chegou em casa hoje com a bicicletinha, sorrindo. Há muito tempo eu não vi ele sorrindo. Então a gente tem, dentro do projeto Love CT, a gente tem uma frase que é como um mantra para a gente. E a gente tem até escrita dentro do nosso espaço, feita pelo Marcelo Akazawa. Que é Love CT, nunca desista dos seus sonhos. Obrigado.